A mensagem que eu preparei hoje, o título da mensagem é Nós Temos um Pai. E é muito bom ver o louvor, ver o que Deus fez antes, porque tudo isso nos leva a pensar e ver e refletir que a gente tem um pai que é bom. E preparando essa mensagem eu comecei a pensar, por que será que Jesus se tornou homem, deixou tudo que ele tinha lá no céu para vir aqui para a terra? E várias coisas na Bíblia, várias coisas vieram à minha mente, mas eu fiquei pensando, o que será que de verdade tirou Jesus da glória dele para ele vir aqui para a terra, para se tornar homem, para sofrer como um homem, para viver como um homem? O que será que é isso? E a gente pode pensar muitas coisas, né? Acho que a gente podia passar aqui horas e horas falando algumas coisas e alguns dos motivos por que Jesus veio, né? A gente pode falar, Jesus veio para salvar a gente e nos dar a vida eterna, é verdade. Ele veio para perdoar os nossos pecados, é verdade. Ele veio para curar, sim. Ele veio para fazer milagres, sim. Ele veio para dar sabedoria para a gente, sim. Ele veio para revelar o que era a cruz, sim. A gente poderia passar horas e horas falando o que será que Jesus fez, e que eu tenho certeza aqui que cada um tem um motivo do que Jesus fez na sua vida, e que isso já valeu a pena a vinda dele aqui. Mas, se a gente parar para pensar, todos esses itens, eles são itens secundários de uma razão principal. E a razão principal, por que Jesus saiu do céu e veio aqui para a terra, foi para revelar quem era o Pai, para revelar quem Deus era. E se a gente olhar toda a história de Jesus aqui na terra, tudo isso, tudo que ele fez, tudo que ele, a maneira que ele falou, a maneira que ele andou, a maneira que ele agiu, tudo isso foi para revelar quem era o Pai. Se a gente olhar lá em João 14, 6 a 11, vamos abrir a Bíblia. Aqui, desculpa, João 14, 6 a 11. Estava lendo aqui, não estava de acordo. Aqui Jesus estava falando para os discípulos. Isso, João 14, 6 a 11. Fala assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado tanto tempo com vocês, durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E sabe, aqui é engraçado ver que Filipe ele já estava andando um tempo com Jesus. Não era o primeiro contato dele. E muitas vezes, eu e você, a gente já tem uma caminhada com Cristo, a gente já tem uma vida cristã. Aqui na igreja, a gente já conhece Jesus. E muitas vezes a gente vira para Jesus e fala assim, Jesus, mostra a face do Pai, mostra a glória de Deus. E Jesus está meio que virando para a gente falando assim, você já está vendo a glória de Deus, porque eu sou o mesmo Pai, a mesma glória, a mesma ação, está refletida em Jesus. E eu acho que a gente também tem se perdido talvez um pouco dessa relação de quem o Pai é, porque a gente tem vivido numa sociedade que tem quebrado um pouco a cultura familiar, né? Se a gente olhar, a gente tem alguns pais, naturalmente falando,
que podem ter sido ausentes, pais que podem ter sido abusivos na forma de tratar os seus filhos. E muitas vezes essa revelação de quem Deus é e que Ele é um pai, ela pode ser ter uma visão incorreta pelos cristãos mesmos, por ter essa visão natural. Então muitas vezes a gente tem dificuldade de entender quem Deus é e como Ele é bom, como esse pai é perfeito, como Ele é bom, como tudo que Ele fez, tudo que Ele deseja fazer, todos os planos são perfeitos, tudo que Ele faz pela gente é bom. E muito dos problemas, eu acredito, da nossa sociedade, você fala assim, Miguel, a gente tem problemas? Tem, a gente tem corrupção, a gente tem pobreza, a gente tem um mundo que está perdido. Eu tive a oportunidade de estar em Amsterdã 2 semanas atrás. E um dia à noite eu estava sozinho e eu decidi ir na Red Light no distrito para conhecer. E é impressionante ver a quantidade de jovens. E não só jovem, gente. Tem gente de todas as idades. Tem velho, tem idoso, tem adulto, tem casal. De ver como o mundo está perdido. Como o mundo carece de propósito. E as pessoas lá, você fala assim, lá tem tudo, tem tudo. Lá tem droga liberada, lá tem prostituição liberada, legalizada. Lá tem tudo que você pode imaginar. Mas é impressionante, andando pelas ruas, o ambiente espiritual que existe. E como as pessoas, no fundo, elas estão vazias. Procurando um pai. Procurando alguém que possa revelar o pai. E a gente tem conhecido esse pai, eu e você. E a gente tem a oportunidade de mostrar para esse mundo quem Jesus é. E a gente só vai ter essa revelação completa a hora que a gente entender que quanto mais a gente conhece o Pai, mais a gente passa tempo na presença dEle, mais a gente busca Ele, mais Ele se revela a nós. E mais a gente conhece Ele. E com essa revelação a gente vai poder exercer 100% daquilo que Ele quer aqui na Terra. Jesus tem um plano de salvar a humanidade, de salvar todo mundo que está aqui. E eu acredito que boa parte dos problemas que a gente vive hoje, eles poderiam ser resolvidos com essa revelação. E que se as pessoas entendessem que eles têm um pai que ama, e que é um pai que perdoa, um pai que salva. E Jesus quer mostrar isso. A gente tem conhecido esse amor, mas Deus quer levar esse amor para mais gente. E é engraçado ver, se a gente olhar o livro de João inteiro, relata isso. Jesus, na passagem dele aqui na terra, tudo que ele fez foi porque ele viu o pai dele fazer. Em João 5,19 fala que tudo que ele fez aqui na terra, tudo que ele falou aqui na terra foi porque ele viu o pai falar e ele viu o pai fazer. E eu tenho 2 filhas pequenas, né? Eu tenho a Helena e a Beatriz. E é engraçado ver, agora a gente entende um pouco mais, né, o que é a paternidade, o que é ser pai. Mas é impressionante ver como a Beatriz tem 2 anos, e é impressionante ver como ela imita e como ela fala, e como ela faz, o que eu e a Fernanda a gente faz. É impressionante. Pode ser uma palavra que ela nunca ouviu. Dá 5 minutos ela está repetindo do mesmo jeito, do mesmo som, com o mesmo sentido, no mesmo momento que é necessário falar aquilo, ou não falar aquilo. Então, é impressionante ver que Jesus, ele conhecia em detalhes o Pai. Ele sabia como o Pai era, num momento, não na frente de todo mundo, mas no lugar secreto, em casa. A Helena e a Beatriz, ela sabe como é o meu relacionamento com a Fernanda, ela sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço. E Jesus, ele tinha esse mesmo relacionamento com o Pai dele. Então, ele conhecia as características de Deus em detalhes. Então, ele sabia aproveitar as oportunidades que ele teve aqui na terra para manifestar as características que ele viu o Pai dele fazer. Tudo o que ele fez foi através do Pai. E é interessante, tem um capítulo, na verdade, que eu gosto muito, que é João 17, vamos abrir lá. Para mim é um dos momentos mais íntimos de Jesus com Deus Pai, é esse capítulo. Jesus está meio que fazendo uma reflexão de como é que foi a trajetória dele aqui na Terra. E ele está conversando com Deus Pai.
Vamos começar em João 17:4. E é como se, eu vejo como se ele estivesse pensando sobre tudo que ele passou aqui na terra, ele está fazendo meio que uma prestação de contas para o pai dele. Vamos olhar lá João 17:4, fala assim, ó, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então Jesus está falando o seguinte, eu terminei o seu trabalho, eu terminei a obra que você começou, né? Deus começou a obra, Deus criou o mundo, Deus traçou um plano para esse mundo teve Adão pecou junto com Eva, e Deus teve que mandar o filho dele para terminar esse trabalho, para que a gente pudesse ter relacionamento de volta com Deus Pai, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Jesus veio para a terra para terminar o trabalho que Deus tinha começado. E é interessante ver que uma das primeiras coisas que Jesus fala para Deus Pai eu glorifiquei o teu nome da terra e completei a obra que me destes para fazer. Então a primeira coisa, Jesus terminou o trabalho. Segunda coisa, se a gente seguir mais para frente, no versículo 6, fala assim, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm me obedecido e obedecido a tua palavra. Então Jesus está falando o quê? Eu revelei o teu nome. Nome fala para mim duas coisas, fala de natureza e identidade. Então quando eu falo, meu nome é Miguel Barros, então fala quem eu sou, meu primeiro nome, e o segundo nome fala teoricamente de onde eu vim, né? Da onde é minha família, da onde é a minha identidade. E aqui a gente tem um novo nome, né? A pastora Fernanda orou para Deus, que Deus quer que a gente se aproprie do novo nome. Na verdade, o meu nome não é mais Miguel Barros, Deus me deu um novo nome, e Deus deu um novo nome para cada um aqui. E Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele manifestou aqui na terra, foi por causa do nome de Deus. Tudo que ele fez, ele falava em teu nome, todos os milagres, todas as curas, tudo. Se a gente olhar, não teve nada que Jesus fez, que ele fez por vontade própria, tudo foi pela vontade de Deus. Então esse é o segundo ponto, Jesus manifestou o nome de Deus Pai. O terceiro ponto que eu tiro desse capítulo, quando ele está prestando contas, é no versículo 14. Fala assim, vamos olhar o 13 antes. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, o que Jesus fez? Jesus revelou a palavra de Deus aqui no mundo, né? Ele deu a palavra, ele falou a palavra, né? Ele proclamou a palavra, ele pregou a palavra de Jesus, ele pregou a mensagem da vida. E é impressionante ver que todas as pessoas que Jesus encontrou, ele não perdeu a oportunidade de entregar a pessoa de Deus Pai. Com cada pessoa, não importava quem era, não importava se era rico, se era pobre, se era influente, não importa. Todas as oportunidades que ele teve aqui na terra, ele revelou quem era Deus Pai. E por último, para mim, quando ele está prestando conta, é o 26, ele fala assim, eu fiz o conhecer e farei e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Para mim, aqui Jesus está falando que eu declarei o seu nome, e é interessante ver que antes Jesus já tinha falado que tinha manifestado o nome dele, mas é interessante que algumas coisas do céu só vêm aqui para a terra com a declaração do nome. Então é meio que Jesus está enfatizando que além de manifestar o nome de Jesus, além de usar o nome dele com poder, a gente precisa declarar o nome dele, declarar quem Jesus é. E durante toda essa trajetória, ele revelou quem era o Pai, e que o Pai era bom, né? O Pai, ele é perfeitamente bom, né? Não existe nada que a gente possa olhar para Deus e falar assim, Deus é um Deus ruim, Deus é um Deus que pune a nossa vida, Deus é um Deus que castiga, não. O Pai, ele é perfeito, ele é bom. E lendo a Bíblia, a gente vai encontrar N exemplos da bondade de Deus, né? Assim,
É impressionante ver. Eu, sendo pai agora, eu já sei que eu não consigo fazer nada mal, eu não consigo pensar nada mal pela Helena e pela Beatriz, pelas minhas filhas. Eu fico imaginando Jesus na condição de Jesus, né? Porque tem algumas coisas que eu, como homem, consigo prover. Tem outras coisas que eu vou ver ela sofrer e que talvez eu não tenha como agir. Mas Deus Pai, Ele pode tudo. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele pode resolver tudo. Ele tem toda a fonte de recurso. Então, Jesus, Ele tem um plano perfeito e bom para cada um de nós. E se a gente olhar lá em Naum 1:7 a 10, fala assim, eu vou ler na versão A Mensagem. Fala assim: o Eterno é bom, um lugar de refúgio em tempos difíceis. Ele reconhece e recebe qualquer um que busque ajuda, não importa o tamanho da dificuldade. Então, Jesus está falando o quê? Que, primeiro, Deus Pai é bom, Ele reconhece e Ele recebe qualquer um que pede ajuda, e não importa a dificuldade. Então Jesus está falando para a gente o seguinte: não importa qual é a situação, não importa qual é o problema, eu, como um Deus bom, posso resolver tudo. E eu quero resolver tudo. A bondade de Deus, ela é interessante também, porque se a gente para entender algumas coisas com a nossa mente, a gente não consegue entender a bondade de Deus. Porque em algum momento nosso senso de justiça próprio vai contra a bondade de Deus. E a gente vai querer usar nosso senso de justiça para julgar se a gente deveria ou não fazer alguma coisa. Então, a bondade de Deus, gente, ela não pode ser compreendida com a nossa mente. Ela está acima dessa capacidade, a gente não tem essa capacidade. Mas Deus deixou a capacidade para a gente de experimentar a bondade de Deus. E a partir do momento que a gente experimenta a bondade de Deus, a gente consegue conhecer mais quem Deus é. A gente consegue conhecer mais os propósitos dele pela nossa vida, sabe? E daí, pensando na experiência, em experimentar Deus, tem lugares na nossa vida, aqui naturalmente falando, e na nossa vida espiritual também, que a gente só vai chegar através do nosso coração. Que só o nosso coração pode levar a gente até esse lugar. A nossa mente não vai poder levar a gente até esse lugar. Mas o nosso coração, ele pode levar a gente até esse lugar. A partir do momento que a gente experimenta a bondade de Deus. E existe um perigo também com isso. Se a gente olhar alguns exemplos na Bíblia, muitas vezes a gente quer aprender muito da Bíblia. A gente quer, e é importante, não estou falando que não é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente conhecer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela não pode ser uma palavra morta. E a gente não pode só entender a teologia que está aqui na Bíblia, a história que está aqui na Bíblia. Não, a gente precisa experimentar. E, infelizmente, algumas igrejas e alguns cristãos, eles só têm lido a palavra de Deus, mas eles não têm experimentado a vontade de Deus. Eles não têm experimentado a bondade de Deus. E Deus tem um plano para essa igreja aqui, para cada um que está aqui, que é conhecer e experimentar a bondade de Deus. A gente não quer ser o melhor teólogo ou o melhor pregador. A gente talvez não precise conhecer toda a Bíblia, mas a gente quer experimentar 100% daquilo que Deus tem para a gente. E se a gente olhar, Deus já fez esse alerta lá atrás, né? Os fariseus eram os mestres da lei. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam tudo que estava aqui, eles conheciam a doutrina, eles conheciam a lei, eles conheciam os detalhes dessa palavra, mas eles, infelizmente, não experimentaram a bondade de Deus. Eles não experimentaram, eles não tiveram uma experiência com quem Jesus era. E Jesus também ele deixa uma promessa para a gente. Se a gente abrir lá em Salmo 34:8, fala assim, Salmo 34:8. Abram a boca e experimentem, abram os olhos e vejam, como o Eterno é bom. Abençoados os que correm para Ele. Quando eu leio esse versículo na Bíblia, eu li também na versão a mensagem, fala, e algumas versões fala provar, né? Provar que Deus é bom.
Mas aqui fala, abra a boca e experimente. Mas se a gente pensar o paladar, sempre que a gente vai... a gente pode olhar uma comida, a gente pode achar ela linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa, mas se a gente não experimentar, a gente nunca vai saber de verdade se ela é boa ou não. E Jesus está falando a mesma coisa para a gente. Abre a boca e experimenta. Abre os olhos e vejam como o Senhor é bom. Como Ele é perfeitamente bom. E Deus está deixando uma promessa aqui, que é, a gente vai experimentar aqui na terra dos viventes, a bondade dEle. E, felizmente, eu posso dizer que eu tenho experimentado muito da bondade de Deus aqui na terra. Eu já contei alguns testemunhos para os jovens, alguns que estão mais perto, conhecem muito o que Deus tem feito. Mas é impressionante ver como Deus tem sido fiel e como eu tenho experimentado essa bondade dele. Tem algumas coisas que são marcantes para mim, né? Uma foi um testemunho quando eu estava na 5ª série, a gente morava em Marília, em São Paulo. Era uma época bem difícil, financeiramente falando, e foi um dos poucos anos que eu estudei em escola pública. Eu acho que eu estudei 2 ou 3 anos em colégio público. O resto da minha vida inteira eu sempre estudei em escola particular, e eu sempre vi o esforço do meu pai e da minha mãe de dar a melhor educação que eles podiam, para mim, para a Ana Raquel e para o Gabriel. Não importava a situação, mas se eles tivessem alguma condição, eles sempre iam se esforçar para dar essa condição para a gente. E eu lembro que eu estava na 5ª série, a gente era um colégio que ficava uma quadra do nosso apartamento, e o estado de São Paulo entrou em greve. E eu fiquei 6 meses sem ter aula. E eu era um adolescente, então para mim era o sonho, porque eu podia jogar bola das 8 ao meio-dia, depois eu almoçava, eu via Globo Esporte, depois eu dormia e à tarde eu jogava videogame. Então foram 6 meses perfeitos. Para um adolescente foi perfeito. Mas aí terminou o ano, eu passei de ano, mas aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer a 5ª série de novo. E daí eu falei assim, não, mas como assim eu vou fazer a 5ª série de novo? Eu passei de ano. Não, mas você passou, mas você só estudou 6 meses. Então para você não sentir dificuldade, eu acho melhor você fazer de ano. Fazer de novo. E se eu parar para pensar, eu poderia falar, não, pela lei, né, eu posso passar, eu passei, eu vou fazer a 6ª série, eu não vou fazer a 5ª série de novo, obrigado, mas eu vou fazer a 6ª série. Mas eu fiz a 5ª série de novo, e eu demorei muito tempo para entender isso, né? Por que eu precisei fazer a 5ª série de novo? E Deus foi falar para mim por que isso aconteceu 12 anos depois, quando eu estava no 3º ano da faculdade. Então eu estava no 3º ano da faculdade, eu tinha um sonho de estudar fora. E financeiramente falando, eu não tinha condição para estudar fora. Mas Deus, de uma forma milagrosa, providenciou uma bolsa e eu pude ir para a Alemanha. Fiquei 6 meses na Alemanha estudando com essa bolsa. E quando eu ganhei essa bolsa, quando eu recebi a ligação da secretária, falando, não, você foi contemplado, você precisa preparar seus voos, comece a estudar alemão. Eu lembro que eu fui para casa, no ônibus, Deus falou assim, Miguel, lembra da 5ª série? Eu falei, lembro. Daí ele falou assim, se você tivesse passado para a 6ª série, você não poderia ser contemplado com essa bolsa. E é importante a gente entender que, talvez naquele momento, eu não entendi com a minha mente natural. Mas Deus é bom. Deus é perfeitamente bom. E Ele consegue olhar coisas, olhar um futuro, olhar lá na frente e ver coisas que eu e você, com a nossa visão limitada, a gente não consegue. E talvez se eu discutisse até naturalmente essa decisão com várias pessoas, talvez várias pessoas falariam, não, naturalmente é melhor talvez até ir para a 6ª série. Mas Deus, Ele tem planos perfeitos, né? Em Jeremias fala que os planos de Deus, eles são perfeitos, né? Ele fala assim, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
Então, o nosso Deus é bom. E ele fala, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, Deus, ele é perfeitamente bom, gente. Ele é perfeitamente bom. A gente pode achar que em algum momento, eu perdi um emprego, eu não passei naquele teste, eu não passei naquele concurso, eu perdi essa oportunidade. Mas Deus sabe tudo. E ele, quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Naturalmente falando, essa porta dessa bolsa, eu não era o melhor candidato para ir para lá. Eu lembro que na entrevista final tinha um outro candidato que estava no mesmo ano que eu. Na verdade, ele estava no 5º ano, estava no último ano da faculdade, então era a última oportunidade dele. Ele falava alemão fluente, ele tinha morado 5 anos na Alemanha, porque o pai dele tinha ido trabalhar e ele tinha sido criado 5 anos da infância lá. Então ele falava fluentemente alemão. E era o último ano. Então se ele não fosse naquele ano, ele estava saindo da faculdade, ele não poderia ir no próximo ano. E eu lembro que na entrevista, o diretor falou para mim, Miguel, você se candidataria numa próxima oportunidade? Eu falei, sim. Mas Deus sabe de tudo. Então, Deus abriu essa porta. Por mais que naturalmente não era eu, talvez, a pessoa mais qualificada para ir, estava no plano de Deus, estava no desenho de Deus que isso acontecesse. E é importante a gente obedecer, né? Esperar. A espera, gente, ela nunca atrapalha. Eu nunca vi ninguém que soube esperar em Deus e quebrou a cara. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas eu já vi gente que apressou ou quis apressar um plano e quebrou a cara lá na frente. Então a espera, ela é boa e a gente precisa aprender a esperar as coisas de Deus com o coração correto. Porque Deus está às vezes moldando coisas no nosso coração. E outra coisa também, né? Eu tenho vários exemplos da bondade de Deus. Eu já comentei aqui, quando a gente veio para o Rio, a gente esperou 4 anos e meio para vir para o Rio. A gente chegou no Rio em março do ano passado, faz 1 ano e meio que a gente está aqui. E a gente tinha um sonho, eu lembro quando o pastor Fred e a pastora Fernanda comentaram com a gente que eles estavam vindo para o Rio. 2 semanas depois, a gente falou, nós vamos com vocês. E entre eu e a Fernanda, a gente falar, nós vamos com vocês, isso se cumprir, demorou 4 anos e meio. E, sinceramente, eu poderia ter dado um jeito para vir antes, eles sabem disso. Eu poderia ter largado meu emprego, eu poderia ter feito. Mas, quando eu entrava no meu quarto para orar, Deus falava, espera. Espera, porque quando você for, você vai ter convicção que é a hora de ir. E eu lembro que 1 mês antes a Fernanda foi orar, dia 1º de janeiro de 2016, ela fez um jejum, entregou esse jejum para Deus, e Deus falou assim, eu dei um versículo e falou, eu vou virar a vida de vocês para baixo, eu vou abrir várias portas, vocês não vão entender o que está acontecendo, vocês não vão entender a velocidade das coisas, mas todo o tempo que vocês acham que foi perdido, vocês vão ver que eu vou remir esse tempo. E em 1 mês e meio, entre a gente receber essa palavra e a gente se mudar, demorou 45 dias. Quando a gente recebeu essa palavra, a gente não tinha emprego, a gente não tinha apartamento, a gente não tinha nada. A gente tinha tudo em São Paulo, tudo. Eu tinha emprego, a Fernanda tinha emprego, as meninas tinham escola, a gente tinha um apartamento lá. Em 45 dias, a gente apareceu 3 empregos, não foi 2, foi 3. Depois eu tive que abrir mão de um. Apareceu um apartamento. A Fernanda, de uma forma milagrosa, continuou trabalhando, mesmo o banco sendo fechado no Brasil. Deus falou, não, eu quero que ela continue trabalhando, e ela hoje trabalha lá para fora, aqui no Rio de Janeiro, trabalha lá para Londres. Então, a gente tem experimentado a bondade de Deus. E eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros. Eu comentei agora, 2 semanas atrás eu estava em Amsterdã. Um outro sonho que eu tinha era profissionalmente ter alguma experiência lá fora. Em fevereiro desse ano eu fui contemplado com um programa. São 5 módulos, 5 países diferentes, cada módulo de 1 semana nesse país. E daí você fala, Miguel, eu não tenho nada mais, gente. Nada mais. Eu não sou mais inteligente, eu não sou mais esperto,
eu não sou o mais capacitado, mas Deus é bom. O meu Pai é bom. E eu tenho essa convicção. E a partir do momento que eu reconheço e a gente sabe que tudo que a gente tem experimentado é porque a gente tem um Pai que é bom, fica muito mais claro a gente entender que tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente faz aqui, é por causa do nosso Pai. É porque Ele é perfeitamente bom. Porque Ele realiza os nossos sonhos, Ele realiza os nossos desejos. Eu não preciso me preocupar com um sonho meu. Porque se esse sonho é meu, Ele colocou esse sonho no meu coração. E daí Ele vai dar todo o recurso, toda a suficiência para que isso aconteça. Em 2 Coríntios 9:8, fala assim: e Deus é todo-poderoso para que lhe seja acrescentado em toda graça, para todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, para que vocês transbordem em toda boa obra. Então aqui Jesus, e é interessante que Jesus está falando o seguinte, tendo tudo o que é necessário. Jesus não está falando que é o mínimo. Jesus está falando aqui de abundância. E Jesus, Ele quer dar abundância de vida. E daí eu estou falando aqui também de recurso natural, não só recursos espirituais. Porque se a gente quer influenciar um mundo lá fora, se a gente quer impactar o mundo lá fora, Deus também vai prover recursos para que com esses recursos a gente consiga fazer coisas e prover o nome de Jesus, revelar quem Deus é, revelar o Pai para essas pessoas, através dos recursos que eles têm nos dado. Então a gente também não precisa ficar preocupado com quanto que a gente tem ou quanto a gente deixa de ter. Porque toda a fonte de recurso, tudo que a gente precisa, está com o Pai. Deus tem tudo. Se a gente pensar recurso natural, recurso financeiro, recurso espiritual, saúde, tudo está nele. Não tem nada que a gente peça que não está nele. Então a gente pode buscar nele tudo isso. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente sabe dessa identidade, de quem Deus é e quem é nosso Pai, e a gente tem esse relacionamento próximo, a gente pode chegar com liberdade e usufruir desses recursos. A gente não precisa ter medo de pedir as coisas para Deus. E ao mesmo tempo, e para mim é o último ponto para a gente fechar, isso tudo é uma grande oportunidade. Né? Deus, Ele nos dá uma oportunidade única, que é resolver um problema da humanidade, revelando quem Deus é, quem o Pai é. Talvez a maioria dos problemas, se a gente pensar guerra, prostituição, droga, qualquer coisa, qualquer problema natural desse mundo, ou a maioria deles, poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem uma revelação de quem o Pai é. E se elas tivessem um encontro real, experimentassem a bondade de Deus. Mas a gente vive num planeta, a gente vive num mundo que está cheio de pessoas órfãs, pedindo ajuda. A todo momento pedindo ajuda, clamando por ajuda. E eu e você temos uma responsabilidade de manifestar o Pai, de fazer a mesma coisa que Jesus fez. A gente viu lá, quando Jesus terminou o trabalho dele aqui na terra, ele fez 4 coisas que ele falou para Deus. Eu declarei o seu nome, eu manifestei o seu nome, eu falei da sua palavra e eu terminei o seu trabalho. E parte desse trabalho, Deus deu para a gente. Ele repassou para a gente parte desse trabalho. Se a gente olhar lá em João 16, 14, 16 a 7, fala assim. João 14, 16 a 7. Fala assim, ó, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês para sempre. Jesus, Ele foi, mas Ele deixou o conselheiro, que é o Espírito Santo, dentro de cada um de nós. E fala que o Espírito Santo, do mesmo jeito que Jesus é a característica, a semelhança do Pai, o Espírito Santo é a mesma coisa, é a semelhança de Jesus. Então Jesus, Ele deixa o Espírito Santo aqui com a gente, vivendo dentro da gente, para a gente reafirmar a beleza de Deus, reafirmar a paternidade de Deus, reafirmar os milagres de Deus.
E a partir do momento que a gente usa isso, isso cria qual que é a nossa verdadeira identidade, qual que é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, que é revelar quem Deus é, revelar quem o Pai é. Jesus, quando ele está indo ele foi crucificado, ele foi para os céus, e é interessante que em João 19 ele volta, ele entra numa sala onde estão os discípulos, ele mostra a mão dele, ele mostra a lateral dele, os discípulos reconhecem Jesus, e ele fala, o Espírito Santo está com vocês, ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então ele repassa parte dessa missão. Jesus continua amando esse mundo, Jesus continua amando esse mundo cheio de pessoas órfãs, e ele espera que eu e você, a gente se levante para revelar quem Deus é. Sabe, às vezes a gente pensa, mas será que eu posso revelar quem Deus é em todas as oportunidades? Sim, a gente pode. Eu tenho algumas experiências que eu pude revelar quem Jesus era, e é impressionante ver como isso marca a vida das pessoas. Eu lembro de uma vez, eu estava morando em Brasília, eu estava num dia de trabalho super corrido, eu saí da minha mesa, fui para uma sala, entrei nessa sala, estava trabalhando sozinho, e um funcionário meu chegou, eram umas 10 horas da manhã. Ele chegou, entrou na sala, sentou, falou, Miguel, a gente pode conversar? Eu falei, claro. Ele falou assim, eu preciso ficar 2 dias fora do trabalho. Eu estou com um problema, estou com uma situação difícil, e eu queria que você me liberasse. E nesse momento eu poderia falar assim, tá bom, beleza, tá liberado, vai tocar a sua vida, e deixa eu aqui que eu tenho uma reunião importante daqui a alguns momentos. E eu senti Deus falando, pergunta para ele por que ele precisa de 2 dias. E eu virei para ele e falei assim, qual que é o seu problema? O que é esse problema? E ele falou, faz 3 anos que eu e a minha esposa, a gente está tentando engravidar. A gente já fez todos os exames, a gente não engravida, não tem como. E a gente vai partir por uma fertilização. E eu preciso de 2 dias para fazer isso. E nessa hora eu senti Jesus falando para mim, manifesta o meu nome para ele, revela quem eu sou para ele. E sabe, eu estava num ambiente corporativo, gente, eu estava no meu trabalho, numa sala de vidro, várias pessoas podiam passar ali, olhar e ver, o que o Miguel está fazendo ali com esse cara. E eu decidi fechar a porta, eu sentei e falei para ele assim, eu vou te liberar os 2 dias para você fazer esse exame, mas eu creio num Deus que é bom e que é perfeito, e Ele pode fazer um milagre por você, sem que você precise fazer essa fertilização. Ele pode te dar um filho natural. E eu queria orar por você, se você deixar. E daí ele falou, claro, a gente orou, fechamos o olho, oramos uns 10, 15 minutos, gente. Passou um monte de gente, olhou. E no final ele me abraçou, ele foi fazer isso, e depois eu perdi o contato. Eu acabei mudando para São Paulo, e ele acabou sendo desligado da empresa, mas foi impressionante. 1 ano e meio depois, ele fez questão de me ligar. Eu estava em São Paulo um dia, recebo uma ligação DDD 61, eu olhei e falei, quem era? Atendi, era ele. Ele falou, Miguel, sabe quem está falando? Eu falei, quem? Aqui é o fulano de tal. Eu falei, que bom que você está me ligando, faz tempo que a gente nos fala, como é que tá as coisas. E ele falou assim, só estou te ligando para te dar uma notícia. Meu filho vai nascer amanhã. E eu não precisei fazer a fertilização. Sabe, gente, o nosso pai é um pai bom. E não importa onde a gente esteja, não importa o ambiente, não importa se a gente está dentro da igreja, não importa se a gente está na praia, não importa se eu estou no trabalho ou na faculdade, Deus quer se revelar de uma maneira íntima e pessoal. E ele tem que ser experimentado. O problema hoje da igreja é porque muitas vezes falta o poder, falta a revelação de Deus. E Deus quer capacitar eu e você, para que a gente tenha a ousadia de manifestar o nome dele, manifestar quem ele é. Sabe? Não importa onde, não importa, não tem um momento certo e um momento errado de falar de Deus.
A gente olha a palavra de Deus, Jesus fala que em todos os momentos ele declarava quem ele era, não importa onde ele estava, não importa. E Deus está desafiando eu e você, e a Vida Rio, a gente sair e manifestar quem é o Pai, revelar quem é o Pai para as pessoas. Sabe, esse mundo ele carece de ajuda, as pessoas estão pedindo ajuda. A todo momento, se a gente parar para pensar, a todo momento as pessoas pedem ajuda. Sabe, existe uma necessidade sempre. Se você parar para pensar, e Deus quer nos dar ouvido, porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não está querendo prestar atenção nas necessidades das pessoas. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai ter ouvidos tão atentos e vai ter olhos tão abertos para qualquer oportunidade. Ele vai levantar uma geração, ele vai levantar uma igreja que vai impactar esse mundo, sabe? A gente quer que o avivamento chegue aqui no Rio de Janeiro, ele vai chegar, mas ele não vai chegar aqui dentro desse lugar somente. Ele vai chegar lá fora. E Deus conta comigo e com você para que isso chegue lá fora. Sabe, Deus poderia fazer isso lá fora sem eu e você, mas o mais maravilhoso é que Ele dá essa oportunidade para mim e para você que conhece Ele. E a gente quer experimentar Ele, a gente precisa experimentar Ele. E eu creio que Deus vai levar a nossa igreja, vai levar a gente como igreja, vai levar a gente como pessoa a revelar, impactar pessoas lá fora. E pessoas vão chegar aqui, não porque elas leram a Bíblia, mas porque elas tiveram uma experiência com Deus, com quem Deus é, com quem o Pai é, um Pai de amor, um Pai que ama incondicionalmente, que quer salvar todas as pessoas desse mundo. Então, chegou essa hora, eu tenho certeza que está chegando a hora que Deus vai levantar essa geração, sabe? E eu tenho certeza, eu não quero ficar fora disso, e eu tenho certeza que você também não quer. Então a gente precisa gastar tempo conhecendo quem o Pai é, porque não tem como eu chegar lá fora, eu ver uma oportunidade, eu ver uma necessidade, e eu não manifestar o Pai. Por quê? Porque eu não conheço. Então, muitas vezes a gente não manifesta, não é porque a gente tem medo, não é porque a gente não tem ousadia, mas é porque a gente não conhece. E daí a gente não sabe o que fazer. Mas nessa hora, a gente vai estar tão íntimo de Deus. Deus quer, é como se Deus quisesse tocar o nosso ouvido e a nossa visão. E a cada momento a gente vai olhar para o Pai e a gente vai saber exatamente o que falar, como falar e quando falar e como agir. E as pessoas vão chegar aqui, não por causa que leram a Bíblia ou porque... Também pode ser por isso, mas vão chegar aqui porque elas realmente experimentaram quem Deus é e quem o Pai é. E as perspectivas dos valores do céu, né, daquilo que Deus é, daquilo que, de toda a abundância, toda a suficiência, ela vai chegar aqui a partir do momento que eu e você, a gente se levantar e ir lá fora e revelar quem Deus é. Amém? Então nessa noite eu queria que a gente gastasse um tempo na presença de Deus. E eu creio que Deus talvez queira fazer duas coisas. Primeiro, talvez Ele quer te curar, para que você tenha certeza que Ele é um Pai bom. Ele não quer que você tenha dúvida disso. Ele quer que você tenha certeza que Ele é perfeitamente bom. Não importa o que você viveu, como você viveu. Então Ele quer tirar qualquer resquício que ainda existe de orfandade desse lugar. Você é filho. E como filho, você pode chegar na presença do Pai. E a segunda coisa Ele quer nos capacitar para revelar quem Ele é para esse mundo lá fora. Então eu queria que a gente gastasse tempo na presença de Deus. Eu vou pedir para o Tony, para o Steve vir. A gente pode vir aqui na frente, a gente pode gastar tempo orando, para que Deus revele essas duas coisas para a gente, para que, primeiro, Ele tire todo o espírito de orfandade que possa existir ainda dentro do nosso coração. E segundo, que Ele nos capacite para revelar em detalhe quem Deus é. Amém?